A gente não acredita que essas políticas de lideranças deveriam substituir o caráter, político também de escolha das lideranças que vão ser responsáveis pelas pastas. A gente acha que essas coisas podem, funcionar juntas. O que a gente acha que não é funcional é ter uma escolha política do primeiro nível até o assistente que está lá no cargo de comissão, e tudo mais. Assim como a gente também não acha que é substituir o caráter político só por testes, só por questões técnicas, porque isso também não é funcional na prática. A gente acha que a gente precisa combinar essas 2 coisas para ter um governo que consegue dialogar com o legislativo, um governo que consegue entender quais são entender a população, entender pontos de vistas diferentes, para que assim a gente consiga pensar as políticas públicas, passá-las no legislativo, seja na Câmara, na Assembleia, e depois implementar de fato, né, entregar. E aí, sobre assim, não quero ser indelicada de citar alguns governos e não citar outros, não sei se foi esse o essa a ideia da pergunta, mas tem várias iniciativas interessantes no Brasil, que conseguiram entrar em funcionamento, apesar de a gente ter um arcabouço jurídico ainda bastante confuso em alguns aspectos em relação a isso. Então, sei lá, Sobral, por exemplo, que é muito reconhecido nos resultados que entrega na educação, é um caso muito interessante, porque eles não entregariam nada disso se eles não tivessem uma ótima gestão pública das coisas. Então, por exemplo, a forma como eles fazem seleção de diretores de escola, que são dirigentes públicos, não são a alta administração, mas são dirigentes públicos, é um grande exemplo, né, de como isso, de como isso pode ser bem feito na prática. Minas Gerais é um exemplo interessante também, porque num mandato um pouco mais distante, no começo da década passada, há uns 10 anos, a gente já tinha uma política bem interessante de atração, seleção e formação de profissionais públicos de altíssimo nível, e agora num mandato mais recente, mais, né, agora no último mandato, a gente também do governador, a gente também teve um programa muito importante, aí com foco na alta administração mesmo, bastante sério, que foi encabeçado pelo secretário de planejamento, pelo governador e também foi colocado à frente. Então, a gente tem diferentes, experiências aqui dentro do nosso próprio país.